Você já reparou que sempre que falam sobre a Inquisição, nunca apresentam dados, documentos ou historiadores para corroborarem sua tese? E sempre vem uma história quase que folclórica, terrível, de um genocídio na Europa medieval. Quer descobrir o que realmente foi a Inquisição? Fique aqui. E antes de começar o vídeo, nós gostaríamos de deixar claro que neste vídeo nós usaremos como fonte apenas historiadores renomados e sérios que estudaram a partir de documentos primários, ou seja, os documentos da época, e especialmente o Santo Ofício, que era o órgão responsável pela Inquisição, foram liberados para os historiadores em 1998 pelo Vaticano e outros documentos também. A Inquisição surgiu em 1183 com o Papa Lúcio III, com o objetivo de investigar as atividades dos hereges, especialmente por causa da heresia cátra. E antes de nós analisarmos os métodos e o que realmente aconteceu, nós temos que parar um pouco nessa questão. Por quê? Porque se era uma questão de analisar os hereges, e herege é aquele que professou a fé católica, mas passou a negar um ponto e ensinar o erro, então nós vemos que esse fenômeno foi restrito apenas à igreja e seus membros. Inclusive, muitos sacerdotes da igreja, até mesmo bispos, foram investigados e condenados. Mas então nós temos que primeiro analisar como ela ocorria e o que eram esses movimentos heréticos da época do seu surgimento. Os cátaros, que tinham força especialmente no sul da França, o seu nome significa exatamente pureza. E o catarismo era uma heresia do catolicismo que ensinava que o Deus bom, até o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus apenas espírito, enquanto a matéria foi criada pelo Deus mau e a matéria aprisiona a alma. Portanto, para eles tudo relacionado à matéria era ruim, negativo e era condenável. E essa ideia levada às últimas consequências, obviamente que causa uma repulsa à vida humana e um amor à morte. Era isso que acontecia. Em muitos casos, as mulheres, quando engravidavam, os cátaros, vendo uma nova prisão, eles eram contra a procriação, casamento, juramentos, eles esfaqueavam o bebê e provocavam muitas vezes abortos, esse tipo de coisa. E a multidão, numa vila medieval, simplesmente pegava uma pessoa dessa e jogava na fogueira. E esse fenômeno do catarismo foi se expandindo, com muitos bispos sendo adeptos. E o Papa, então, Lúcio III, ele cria um tribunal eclesiástico justamente para garantir ao acusado o devido processo legal. É exatamente o contrário do que se pensa. A Inquisição, então, surge para que os hereges, só para os membros da igreja, de forma que os que não eram batizados nem passavam pela igreja, a igreja mandava para os tribunais seculares, os hereges, eles passavam pelo processo inquisitorial. E o que consistia esse processo? Esse processo possuía várias fases. E em qualquer uma delas, se o herege se arrependesse e confessasse com o sacerdote, ele poderia sair em qualquer fase. Havia períodos, inclusive, de folga, no qual ele podia sair do processo inquisitorial e depois voltar. A tortura era um método totalmente renegado pela Inquisição Católica. A Inquisição Espanhola era uma Inquisição secular, que já é outra história, mas a Inquisição proposta pelo Santo Padre, ela sempre condenava a tortura. Por quê? Porque até hoje, desde sempre na doutrina católica, se a confissão não for espontânea, ela não é válida. Nenhum sacramento é válido se aquele que for receber não desejar recebê-lo. Então, essa história de tortura é uma invenção protestante que surgiu justamente no século XVI para difamar a igreja com a invenção da prensa. Algo que, inclusive os instrumentos de tortura que se atribuem à igreja, eles nem existiam na época da Inquisição. E não se queria condenar à morte, porque quando se condenava à morte, se criava um mártir da heresia, dando mais força ainda. E as penas de morte foram muito, muito baixas. Literalmente 0,5% dos casos. E em quais casos acontecia? Em casos cujo crime era gravíssimo, como esses cátaros, que eles também pregavam suicídio. Quando eles chegavam num nível muito alto de ascese cátra, a sua doutrina afirmava que ela não poderia usar um objeto material para se destruir, porque a matéria é ruim. Então ela morria de inanição no seu quarto.
algo totalmente lastimável. Em muitos casos se provocava abortos, em muitos casos havia verdadeiros assassinatos, como os núncios papais que foram assassinados. Então as penas capitais eram nesses casos gravíssimos. E no caso das bruxas, é uma situação que na Itália literalmente houveram 0 casos de pena capital para as bruxas. E na Europa toda houveram casos mínimos, como eu já disse, 0,5%, em casos apenas que as bruxas, como acontece até hoje, como nós vemos na África, que os albinos são alvos das bruxas, que os pegam, os assassinam, retiram os seus meios para fazer magia. Isso acontecia muito na Europa medieval, por causa das suas raízes pagãs, e muitas bruxas provocavam abortos, matavam crianças, pegavam crianças não batizadas, que para a sua crença era melhor ainda. Nesses casos aplicava a pena capital. E a maioria das penas eram de jejuns, por exemplo, jejum apenas na sexta, orações em público, novenas, retiros, terços. Essa era a maioria dos casos, que a maioria se arrependia dos seus erros. Então nós vemos que a porcentagem da pena capital da Inquisição por motivos justos foi de 0,5%, e a Revolução Francesa, que é tão louvada hoje em dia, ela simplesmente matou muito nas estatísticas mais baixas, mais de 45 mil pessoas em um ano. Pensa o que seria isso? Seria na praça da sua cidade, todos os dias, mais de 100 pessoas serem guilhotinadas. E isso sim por motivos de crença e de ideologia. Diferente da igreja, que quando a pessoa não professava a fé católica, não era cristã, a igreja entregava para as autoridades seculares tomarem conta. E se você gostou do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, é importantíssimo que seja compartilhado por motivos óbvios, porque mentiras sobre esse tema têm mais relevância social, infelizmente. E se você quer se aprofundar no tema, nós vamos deixar aqui na descrição documentários, livros, tudo para que você possa ter acesso à verdade. Muito obrigado e que viva Cristo Rei!